Pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Além do Crônico. Eu, Pablo Silva, a minha querida e grande amiga, a doutora Natália Cavalcante. Muito feliz de estar aqui hoje mais uma vez com você. Mais uma história que eu tenho certeza que vai impactar não só a gente aqui, mas vocês também. Mais uma grande história que vai muito além do crônico. Muito. E para que esse episódio possa ocorrer, a gente conta com grandes apoios. Um deles é a MCA Advogados, que prestigia mais uma vez esse episódio. Então a gente agradece como sempre. E também tem o iGlico, que é o melhor app de gestão de diabetes que você pode ter. Então, sem mais delongas, vamos apresentar os nossos convidados de hoje desse episódio. Então já fiquem ligados aqui para ouvir uma pequena bio que já vai trazer um grande impacto na sua vida, que é o do Mauro Ricardo, bacharel em teologia, pastor na Igreja Batista Jardim Icaraí, Niterói, professor do Seminário Teológico e Batista de Niterói, casado e pai de 2 filhas, ambas acadêmicas em medicina pela Universidade Federal Fluminense. Tem 56 anos e desde os 44 anos encara de frente a luta contra a doença do neurônio motor. E a Gabriele Pérez da Costa, 26 anos, formada em medicina pela Universidade Federal Fluminense em Niterói, membro da Igreja Batista Jardim Icaraí e filha de Mauro Costa. Sejam bem-vindos, que alegria ter vocês aqui. Obrigada. Muito bom, estamos felizes, já batemos um papo maravilhoso antes e eu falei, agora vamos esperar, né, para poder a gente falar mais quando a gente começar a gravar, né? Conseguimos alinhar as agendas finalmente para esse o Mauro é encontro. muito requisitado, agenda cheia. Mas eu já quero começar, Natália, ouvindo brevemente assim, o que faltou falar do Mauro depois desse desafio crônico, mas fala aí pra gente começar a esquentar essa conversa. Bom, primeiro, boa tarde, obrigado pelo convite, Pablo, Natália, porque é importante a gente dividir um pouco de experiência com pessoas que sequer podem ter noção do que acontece com a vida de quem tem algum tipo de doença crônica. Então, é muito válido o trabalho de vocês. Então, estão de parabéns por esse trabalho. Pablo, eu diria que a vida ela vai sendo descortinada para a gente de forma diferente quando a gente recebe um diagnóstico. A gente não tem noção completa, não sabe do todo, e a gente vai tendo descobertas periódicas, diárias, mensais, e por aí vai. E a gente vai lidando com esses desdobramentos. Então, acho que na nossa conversa aqui, a gente vai ter a possibilidade de abrir um pouco esses acontecimentos. Muito bacana. Muito bom. E aí eu quero saber também quem é a Gabi ou Gabriele. Pode chamar de Gabi. Então vamos Doutora seguir a Gabi. doutora Gabi, porque eu falei até na bio, agora que você estava se formando, estudando, mas já se formou, né? Já formada. Da última turma agora, acabei de formar. Ai, que bacana. Então, Parabéns. Doutora Gabriele. Mas vamos lá. Quem é a doutora Gabriele, além dessa bio aqui, desse resumo, desse breve resumo que você passou pra gente? Eu sou filha do meu pai. Eu amei. Não tem só você, né? Tem Não, tem a minha irmã, sou irmã da Rafaela, filha da Franciane. Eu sou namorada do Marcos, então eu tenho alguns papéis assim. Alguns pratinhos para equilibrar. Muito bom. E aí, vamos conhecendo vocês hoje, eu quero entender o Mauro até a idade de 44 anos. O que é, o que fazia? Fala pra gente aí. Ok, eu como profissão, eu era bancário, fui bancário durante 23 anos, quando então recebi o diagnóstico. Então, era um homem normal, pai de família, trabalhador, cumprindo com as exigências da vida, né? Até que começo a ter os sintomas. Isso que eu ia te perguntar, como é que foi esse início, assim? O início ainda muito obscuro, porque
eu não sabia exatamente nem do que se tratava. Eu simplesmente comecei a sentir algumas fraquezas, especialmente no pé. Para andar, comecei a ter... Meu pé, de vez em quando, arrastava. Eu achava aquilo estranho, porque eu sempre fui muito esportista. Isso o quê? Já tinha 44, Eu uns estava com 43? 43. Aham, Né? Tinha acabado de fazer 43 anos. sim. Aí eu fui jogar futebol, que eu adorava jogar futebol. Qual posição? Eu jogava no meio campo, Certo. camisa 8. Movimento constante, passando bola. Exatamente. E aí eu jogando bola com uns amigos, comecei a perceber dificuldades de correr em campo de grama sintética, bem, sabe, bem bom mesmo, mas meu pé arrastava, não tinha força para levantar a perna para trás para chutar a bola. Então, um chute fraco. Aí aquilo começou a me incomodar, né? Tem alguma coisa errada. E aí foi quando a gente começou a perceber outras coisas no corpo, né? Mas eu não sei você, Mauro. Eu, quando fui buscar o diagnóstico do diabetes, eu relutei muito para, de fato, fechar um diagnóstico. Falei, depois eu vejo isso. É que o homem tem um pouco essa Eu característica, ia falar né? isso, Natália. Então essa é você muito foi de louca. cara, desconfiado, não vou lá logo procurar? Não, eu ia falar isso aqui. A gente, qualquer coisa, mulher, qualquer coisa já fica alarmada. Mulher é muito mais responsável, né? Sim. Homem arruma tudo para fugir, né? Isso. Então, enquanto eu pude, eu fugi. Isso mas não é só sobre doenças, né, gente? Você escondeu isso delas? Mas isso já é um outro podcast. Já é outra coisa, né, Mauro? Vamos focar. E aí, quando você começou a sentir isso, você escondeu delas ou de cara já compartilhou? Não, já compartilhei. Tá. Mas só que nunca passou pela minha cabeça que isso pudesse ser uma doença que me paralisaria do pescoço para baixo. Nunca. Imaginou isso? Eu não tinha ideia, na verdade, nem do que era uma doença neurológica. Para mim, doença neurológica, na minha visão de leigo, só tinha a ver com a parte cognitiva, entendeu? Nem chegar num homem de mais de 40 anos. Né? Exatamente. Então, eu nunca imaginei. Foi quando, depois de... Aí fiz exames, meu pai é diabético, eu também descobri diabetes nesse meio do caminho. Em 2015, mais ou menos, eu descobri diabetes tipo 2. Então, meu pai era diabético, meu pai quase ficou sem andar. Ficou sem andar uns meses por causa de neuropatia diabética. Né? E meu pai também, magrinho, igual a mim e tal. E eu fui fazer exame de sangue para ver se no meu exame de sangue dava alguma coisa nesse sentido, que pudesse ser alguma coisa de diabetes. Então, a primeira suspeita sua era diabetes. Diabetes. Tá. Pensando no meu avô, porque tinha sido muito próximo, meu avô parou de andar, aí foi nessa... Aí eu fiz o exame, não confirmou nada naquele período não tinha nada de diabetes. Aí eu fiquei sem saber. E nisso o tempo foi passando, e a dificuldade para me locomover foi aumentando. Então eu trabalhava no centro da cidade, aqui no Rio, na Rio Branco. Para andar da Rio Branco até a Estação das Barcas, porque eu moro em Niterói, era um desafio. Eu chegava na Estação das Barcas exausto, parecia que tinha corrido uma maratona. Né? Mas isso de 43 anos, 43. poucos meses, isso assim... Foi em abril, mais ou menos, de 2011, isso. Eu arrastei isso até dezembro de 2011, quando foi ficando mesmo insustentável. Que coisa. A ponto do quê? De você não conseguir andar? Não, eu andava. Mas, por exemplo, eu trabalhava em uma agência bancária de 4 andares. E eu subia aquelas escadas, que eu era o gerente operacional, então tudo era responsabilidade minha. Então, eu tinha que olhar desde atendimento até funcionamento de banheiro, né? Atendimento público, tudo. Então, eu subia e descia aquelas escadas 8, 10 vezes por dia. Foi chegando um momento que eu já chegava no segundo andar, já cansado, e já tinha que ir me segurando no corrimão e puxando com o braço o meu corpo para eu subir. E isso foi lá para dezembro. Aí sim,
eu comecei a fazer, fui numa consulta médica, e aí pronto, aí a gente pode entrar. A gente vai aprofundar. Gabi, nessa época, tinha quantos anos? 13, 14 anos. Novinha. E aí, assim, seu pai já tinha falado, você já tinha observado alguma coisa? Me fala a sua percepção naquela idade, naquela época. Né? Não tinha noção. Até porque meu pai trabalhava muito fora. Porque ficava muito tempo no banco, durante a semana eu não via ele passando por isso tudo no banco. Uhum. Então eu não consegui ver, inclusive depois do diagnóstico eles não me contaram de cara. Eu queria te poupar também, né? Um pouco, né? Sim. Dar uma segurada. Então aquele início eu realmente não entendia muito. E a Rafaela, sua irmã, deve ser quantos anos mais velha que ela? Ela tinha 11 anos. A diferença pouca. 10, 11 anos. Entendi. E aí você olhava, né? Aquilo ainda não tinha uma ótica até dezembro. E isso a gente está falando de início de dezembro, já meada época de festa. Meado de dezembro. Então já está falando de final de ano. Final de ano. Aí eu não tinha muita noção. Eu comecei a perceber mais quando ele começou a ir aos médicos. Eu sabia que ele estava indo no ortopedista. Alguma coisa acontecendo. Mas eu não tinha noção da gravidade. Eu era muito nova, não tinha nem noção do que era uma doença também neurológica. Sim, sim. Mauro, deixa eu te fazer uma outra pergunta. E aí você precisou já parar de trabalhar logo? Foram Porque, 2 assim, meses ele dedicou a sua locomoção já dentro do trabalho. Eu fui primeiro num ortopedista, porque eu achava que era uma questão meramente muscular. Sim. Então, falei, bom, estou sem fazer atividade física já há um tempo, a idade, 43 anos, já é uma idade de um sedentarismo meio que natural. Falei, pô, deve ser alguma coisa assim. Mesmo você sendo mais chegou no futebol, que é uma vez por semana. Mas aí nessa época aí, já estava bem mais esporádico, né? Nessa época, eu sempre fui jogador de futebol desde criança, de jogar diariamente. Mas nessa idade de 40 anos, aí a coisa já vai... Rotina de banco, rotina de banco. Trabalhava muito, né? Então, assim, não dava. Mas aí, eu quando comecei a me dar conta disso, fui num ortopedista primeiro. Uhum. O ortopedista me pediu um exame. Esse exame foi o que abriu a porta para tudo, que é um exame que eu, de pensar nele já dá... porque é um exame muito dolorido. É mesmo? Ele é sofrível, né? Chama-se eletroneuromiografia. Que pacientes com diabetes costumam realizar para detectar neuropatias. Também, eu não sabia. Também, fazem também. A eletroneuromiografia é péssimo. Você leva agulhadas, essas agulhas estão ligadas a um computador e o médico manda você fazer contração muscular, porque através da contração com esse equipamento ele vai medir a intensidade da contração. Então, você com uma agulha enfiada no músculo, contrair o músculo é dolorido demais. É justamente o contrário, eles falam, relaxa. Você, né? Não, na hora de colocar a agulha, você relaxa. Mas depois que a agulha está... você contrai com ela dentro. Mesmo com essa questão da perda dos movimentos, ainda havia sensibilidade. Não, eu tenho total sensibilidade. Até hoje. Você tem até total hoje. sensibilidade? É só motora. Entendi. Aliás, uma das características da doença do neurônio motor é exatamente não ter sensibilidade. Não perder a sensibilidade. Entendi. Não perder, entendeu? Então, assim, e além dessa parte da agulha para contrair, também tem uma outra agulha que dá choque. Por isso é eletroneuromiografia. Então, assim, foi 1 hora de exame muito dolorido. Nossa, e eu fiz esse exame 3 vezes. Nossa, a segunda vez que eu fiz esse exame, o médico fez isso da minha cabeça até o pé. Pegou língua, bochecha, pescoço, barriga, ombro, tronco, perna, pé, panturrilha. Para olhar tudo. Entendeu? Então, esse exame, quando o médico viu que na eletroneuromiografia tinha um resultado estranho, foi quando acendeu a luz vermelha para eu procurar um especialista
na área, que no caso é o neurologista. Lembra do Entendi. médico que fez essa primeira avaliação? Não, o primeiro médico que avaliou o resultado da eletroneuro, o ortopedista não me lembro, porque eu não o conhecia. Sim. Eu fui e marquei uma consulta aleatoriamente. Sim. Mas o médico neurologista, Dr. Marco Antônio Araújo Leite, ele é professor da UF, né, de neurologia, deu aula para Deu aula Pra Gabi. também. Ai, Que que legal. legal. é um excelente médico, um grande nome da neurologia Bacana. aqui no estado do Rio. E foi ele quem fez essa leitura inicial. Eu estou indo para uma linha do tempo. Isso a gente está falando quando os sintomas se agravaram em dezembro de que ano? 2011. 2011. Dezembro Então, de passei 2011. janeiro inteiro e fevereiro inteiro fazendo exames. Eu Tá. fiz exame de aquele da espinha, Gabi, do líquor. De Ah, avaliação do líquido. Do líquor, do líquido céfalo-raquidiano. Tira o líquido da espinha, é outro exame horroroso, né? Tão dolorido quanto? Para ver se tem questões de câncer, inflamações, enfim, outras coisas. Então, para poder ir chegando, afunilando, né? Então, foram 2 meses, exames de sangue, exame de líquor, exame de eletroneuro. Exaustivo. Foram 2 meses, marcando médico aqui, clínica ali. Foi terrível. Imagino. Agora, deixa eu perguntar para a Gabriele o seguinte, sobre vocação, né? O diagnóstico do seu pai, toda essa luta que ele vivenciou, teve alguma influência na escolha da sua vocação? Completamente. Porque muitas pessoas devem te perguntar isso, Aham. né? E assim, como que foi assim para escolher a sua carreira? Como desde o início da adolescência a gente estava muito em contato com o médico e vendo a evolução da doença, e a gente sempre lidou com isso de uma forma muito natural. Então, para mim, a medicina sempre entrou de uma forma muito natural na minha vida. Então, Bacana. acabou que quando eu fui escolher, foi fácil. Era uma coisa que eu já via, já fazia parte do meu dia a dia, da minha rotina. Teve algum médico assim que acompanhou seu pai, que inspirou você, alguma médica? Olha, quem me inspirou muito, na verdade, não foi nenhum médico, foi uma professora de ciências. Ah, é? Lembra o nome dela? Maritza. Ah, é? Você estudou onde? Eu estudei nessa época no Santa Mônica, no Aham. fundamental. Eu estudou lá também. Aí ela me incentivou muito a fazer medicina, ela sabia toda essa história, ela via meu desempenho em ciência. Devia ser bem CDFzinha, Sempre foram. inteligentinha, sempre foram CDFzinha, as dedicada. Aí ela me incentivou bastante, mas dos médicos eu acho que o Marco Antônio foi o que se destaca mais Bacana. de todos, além de poder depois ter aula com ele na UF. Infelizmente foi a maioria online, Ai, pena. mas eu acho que ele seria um grande destaque. E Muito aí, bacana. estou tentando ali chegar, como tivesse uma grande lente nessa história, nesse momento. Eu estou no primeiro semestre de 2012 acompanhando vocês Isso. ali, assistindo a vida de vocês. Quero entender nesse momento, não só na cabeça do Mauro, mas sua, da sua irmã, da sua mãe, como é que estava essa situação? E aí eu quero já emendar e perguntar para o Mauro o que estava passando na cabeça dele naquele momento, o que ele imaginava que pudesse ser. Naquele primeiro momento, no momento dos exames, era mais aquele alerta que eu tinha falado de ele estar fazendo os exames, mas eu não tinha noção da gravidade de nada. E para mim, ir ao médico, não necessariamente ele ia receber algum diagnóstico. Eu acho que eu não tinha nem muita noção Um disso. check-up. Eu não tinha nem muita noção, até porque eu ainda ia no pediatra. Então, para mim, ir ao pediatra era sempre muito frequente. Então, na minha cabeça, naquela época, não fazia assim, grande diferença ele ir a muitos médicos. Depois do primeiro diagnóstico, eu acho que as coisas começaram a mudar. Quando meu pai começa a ficar mais tempo em casa, Mas ele chegou, teve aquela conversa da família, vamos sentar e vamos falar sobre, teve esse papo na mesa, é isso que eu tenho agora. Isso, acho que ele responde isso melhor. isso foi um pouco paulatino. Eu me Você sempre lembro. foi calmo assim, Mauro? Sempre. Eu me Sempre. lembro que um Sereno. dia, deixa só eu, para poder chegar onde você quer, eu preciso só voltar o dia do diagnóstico. Depois de 2 meses de exame, o Dr. Marco Antônio estava em dúvida entre esclerose lateral amiotrófica, Sim. que era o meu maior medo, né? A esclerose lateral amiotrófica é o diagnóstico que literalmente ninguém quer receber. É, né? É impressionante.
Então, quando falou em doença neurológica, o medo passou a ser, será que vai ser ela? Né? Bom, ele falou que estava entre ela e entre AME, que é atrofia muscular espinhal. Mas, de acordo com os meus exames todos, ele descartou na hora lá a ela. E ele, naquele primeiro momento, fechou o diagnóstico com AME, o que depois acabou não se confirmando por testes genéticos que eu fiz. Mas naquele primeiro momento eu recebi o diagnóstico de atrofia muscular espinhal. E aí ele falou para mim, você não vai trabalhar mais, você não vai mais praticar esporte. Desde o início, isso então, Isso, 2012. 2 de março de 2012. Olha aí. Tá. Hoje é dia 9, há uma semana atrás, completei 12 anos dessa conversa com o Dr. Marco Antônio. Mauro, nesse momento dessa conversa, você já estava sem os movimentos? Não, eu estava ainda trabalhando, inclusive, com dificuldade por causa do cansaço, fadiga muscular intensa, né, e perda de força. Então, mas eu ainda estava trabalhando. Eu saí nesse dia para trabalhar de manhã, fui no banco, meio-dia, voltei a Niterói, peguei o meu diagnóstico com ele e um atestado médico, voltei no banco para apresentar o atestado médico e voltei para casa. Então, nesse dia eu ainda estava andando, ainda tinha movimentos, e a sensibilidade eu nunca perdi. Nunca. Eu tenho, até hoje, sensibilidade normal. Ela tem como característica exatamente o fato de que a gente não perde a sensibilidade. Então, eu tinha sensibilidade, tinha movimento, andava sozinho, dirigia, fazia, só que com já algumas limitações. A gente está falando de 1 ano, mais ou menos, dos primeiros sintomas. Então, quando chega no dia 2 de março, o Dr. Marco Antônio me afasta do trabalho e me dá um atestado médico e falou, você nunca mais vai voltar a trabalhar. Nossa. Você vai parar de praticar esporte e você vai se aposentar. Né? Então, ele já me deu o atestado para eu dar entrada inicialmente na licença médica e, posteriormente, no meio do ano, naquele ano mesmo, o INSS já me aposentou por invalidez. Né? Mauro, e esse nunca mais, como que foi assim para você? Essa definitividade, assim? Eu acho, Natália, que o ser humano é uma coisa fantástica. A gente faz avaliações a partir de perspectivas, de ponto de vista. Sim. Então, assim, no dia 2 de março, quando o médico fala para mim, eu estou entre esclerose lateral amiotrófica e atrofia muscular espinhal. Quando ele falou, você não tem esclerose lateral, eu soltei fogos. Ai, graças a Deus. Embora eu ainda tivesse o diagnóstico de uma doença neurodegenerativa, progressiva, incurável e intratável. Mas o meu ponto de vista era, eu não tenho a esclerose lateral. Então, receber a notícia de que eu não mais faria o que eu gostava, não foi tão ruim, porque eu soube que, embora não fosse fazer mais as coisas que eu gostava, eu ainda estava vivo e tinha grandes chances de permanecer vivo. Né? Coisa que se eu tivesse o diagnóstico da esclerose, eu não teria. Então, assim, o ponto de vista meu mudou, Sim. porque ele também foi sábio ao primeiro falar da possibilidade, mas descartar. Sim. Isso já me deu um ufa. É. Pronto, daí para frente eu Foi uma sabedoria. daí para frente eu recebo qualquer notícia. Entendeu? Não, Entendi. eu acho que Bom. isso entra. Muito bacana. Até o nosso diretor lá conversando antes na gravação, eu estou acompanhando essa história toda, me colocando do outro lado. Acho que essa é uma das coisas que a gente faz muito aqui no Além do Crônico, se emociona, arrepia, porque eu estou olhando você, eu estou me vendo em março de 2012, onde em maio do ano anterior eu tinha acabado de me casar. Eu tinha
né? Dentro desse tempo eu ia fazer 1 ano de casado e tô me enxergando ali numa situação assim, eu estava num momento de vida e você completamente diferente. E aí eu quero te fazer uma pergunta, se você puder responder, claro, né? Eu trazendo a pergunta que o Christian fez, e falou, vamos trazer aqui para esse papo. O que é para você, talvez você enxerga melhor? Ter vivido 44 anos plenamente ou ter nascido com essa condição? Então, dar uma resposta a essa pergunta, eu acho que não é tão simples. Ela é bastante complexa e bastante inteligente, naturalmente, mas bastante complexa, porque eu precisaria saber como seria nascer com essa condição, e eu não sei o que é isso. Então, eu não saber o que é nascer com essa condição me impossibilita de fazer uma análise global. Eu, quando tive essa condição, eu já era um homem experiente, com família, com uma visão de mundo formada, né? Eu tenho uma formação religiosa, né, que me dá sustentação, Sim. coisa que eu não teria, por exemplo, como se eu fosse adolescente com essa doença. Eu fui me converter com 20 anos. Aham. Então, eu não sei como eu lidaria com essa doença antes de eu ter a experiência religiosa, espiritual que eu tenho hoje. A Sim. fé que você tem. Sustenta, Então, eu não tinha essa fé. Essa fé, eu não tenho dúvida nenhuma de que é a fé que me conduz nessa saga, nessa jornada, né? Então, eu acho que, se eu pudesse definir isso, eu diria, eu acho que a doença veio na hora certa. E para você, Mauro, o que é ter plenitude de vida? Porque ele falou de uma vida plena, né? O que plenitude você de pensa vida. assim? Plenitude de vida, eu acho que diferentemente do que muita gente pensa, que é tudo fluindo bem dentro da nossa ótica humana, eu acho que é o oposto. Eu acho que a vida plena é exatamente você ser feliz quando nem tudo está indo bem. Apesar né? de... Não depende da circunstância. Ela é literalmente independente da circunstância. É isso. Entendeu? Ainda que e apesar de, Mauro. Porque a gente aprende isso lendo a Escritura Sagrada. Homens e mulheres de Deus vivenciaram lutas e dificuldades e foi a fé que sustentou eles na caminhada, né? Então, a plenitude de vida para mim é você ser feliz, independente de se as coisas estão funcionando como você gostaria ou não. Eu até dei um Eu fico intervalo assim me nessa... segurando, porque, olha, é muito rico. Tem sido muito rica essa experiência aqui no Além do Crônico, porque além da sua experiência que você dividiu aqui agora, essa fala sua que foi maravilhosa, é importante a gente ver que muitas das vezes o que a gente lê, o que a gente ouve, o que a gente aprende nesse âmbito da espiritualidade mesmo, e também às vezes a gente vê pessoas assim, como os coaches, né, que falam e dizem que você pode, que acontece, o que você mentaliza, né, enfim. É muito bom você ver a verdade disso numa pessoa vivendo na pele, né? Então isso assim a gente vê que é real, uma espiritualidade sadia, né? No seu caso aqui o poder mesmo, né, do evangelho na tua vida, né? Como que isso tem sido latente nesses anos todos, né? E bacana, assim, é rico, é importante a gente ver, a gente experienciar isso aqui nesse momento, né? Eu queria puxar agora para você, Gabi. Você na época era adolescente, então, né? E como que foi, assim? Seu pai super ativo, né? Trabalhava, você falou que quase não ouvia durante a semana. Como que foi, assim, ver o seu pai nessa jornada, né? Agora com o diagnóstico, como que ficou isso para você, assim, na sua cabeça? Queria que você falasse da tua irmã também, pela impressão que você tem dela, assim, Sim. que vocês conversam. Eu acho que, pra mim, pra ela é bem próximo, bem parecido. Porque entrou de forma muito gradual na nossa vida. A gente estava no início da adolescência, as duas. A gente viveu
nossos primeiros anos de vida intensamente com meu pai, sempre, mesmo ele trabalhando o dia inteiro. Ele sempre foi presente, Sempre assim? foi muito presente. Legal. Uma coisa que me marcava muito é que ele chegava do banco à noite e deixava um Trident, que ele comprava, um chicletinho, colocava em cima da bancada da cozinha, e quando eu acordava no dia seguinte eu pegava pra mim. Então ele sempre deixava, no dia seguinte a gente pegava. Então mesmo quando a gente não se via, tinham esses pequenos momentos de ele deixou aqui pra mim o chiclete. Então, Não esqueceu de mim. então Muito bom, sempre né? foi muito presente, mesmo trabalhando muito. E quando ele parou de trabalhar, que ele começou a ficar mais em casa, eu passei a ficar mais fora de casa. Porque foi uma época que eu estava no final do meu ensino fundamental, entrando no meu ensino médio, eu fiz uma prova para mudar de escola, então eu estava estudando muito, eu estava num período da minha vida que eu estava estudando demais. Então eu estava muito tempo fora de casa, e quando eu chegava tinha almoço pronto, que meu pai tinha feito. E meu pai, ele sempre gostou muito de enfeitar as coisas, então eu estava vendo muito mais por uma forma do meu pai estar em casa com a gente, do que necessariamente o meu pai doente. Você estava sem poder curtindo a fazer. ideia. Eu estava bem com ele em casa. Isso entrou de uma forma muito, muito, muito gradual. A gente não sentiu um baque grande de um diagnóstico pesado, não foi nada dessa forma. Foi entrando realmente de forma natural. E eu cresci na adolescência com o meu pai. Assim, meu pai em casa todo dia, evoluindo a doença. Então a gente aprendeu a ver os sinais de evolução da doença, mas sempre de uma forma muito natural. Nunca de uma forma traumática ou muito pesada. Sempre foi tranquilo. As coisas foram acontecendo, foram fluindo, né? Isso. Foram caminhando. Sim. Entendi. Mas toda essa história, toda essa vivência com seu pai, como é que isso abriu sua ótica de mundo, de ser humano, até de fazendo a relação com a sua carreira como médica? Como é que isso foi nessa sua visão hoje de uma mulher, de mundo? Eu queria que você compartilhasse isso com a gente. Eu acho que entra muito nessa questão de enfrentar as adversidades. A gente aprendeu a enfrentar as adversidades de uma forma muito tranquila. Meu pai, eu lembro claramente de quando ele descobriu que provavelmente tinha algum componente genético, ele brincava com a gente. Eu sou um X-Men. Então, Professor Xavier. professor Xavier. Inclusive, em festas, ele já se vestiu de professor Xavier. Que barato. Então, eu acho que lidar com o bom humor e tudo mais, apesar do que a gente está vivendo, eu acho que impactou muito hoje em quem eu sou. E, às vezes, é um tapa na minha cara. Porque eu sou dramática, eu tenho meus problemas comparados. E quando eu vejo, não que os meus problemas não sejam importantes, porque Sim. eu realmente acredito que os meus problemas também são importantes, mas eu aprendi que, apesar do que eu estou vivendo, eu posso enfrentar de uma forma mais leve, eu posso fazer com que as pessoas ao meu redor lidem também de uma forma mais leve. Porque meu pai trouxe muito isso pra gente. A gente nunca viveu um grande trauma com a doença. Aí, eu não sei nem como dizer, porque foi natural, foi normal. Meu pai sempre foi essa pessoa e sempre esteve comigo. A Gabi tem medo de viver isso nela? Tem. Ah, é Tem, isso? sim. Tem, É sim. isso. Tem uma questão de hereditariedade envolvida? Na verdade, eu não tenho muito como saber, porque meu pai fez teste genético, provavelmente o que ele tem é esporádico, que significa que não é familiar. Entendi. Ele é um caso isolado, aparentemente, mas não tem como a gente ter certeza, porque a gente não sabe qual o gene que está relacionado para investigar, para pesquisar, então não tem como a gente ter certeza se é genético ou não. Então, quando tem uma dor na perna, ou então começa a ficar um pouco mais fraca, dá um nervoso. Ai, meu Deus do céu. Há uns meses, ano passado, né, a Rafaela começou a sentir umas dores na lombar muito fortes e ela começou a ficar preocupada, né, Gabi? Aí, será que eu tô com alguma... Porque ela falou que tava com fraqueza na perna. Ela né? tava com fraqueza. Tava com fraqueza na perna. Aí, será que... Bom, para te tranquilizar, vai ao neurologista, não tem problema.
né? Sem problema. Mas aí ela foi no neurologista e não deu nada, graças a Deus. Não tem nada. Provavelmente estava entendeu? fazendo exercício errado na academia. Bom, mas obviamente é importante os alertas. Isso todo mundo lá alarmado. E falando agora dessa questão familiar, e a gente está aqui, eu estou aqui apreciando mesmo a forma que vocês, a estrutura de vocês, né? Porque isso dá toda a diferença na caminhada. Eu queria trazer a Franciane, assim, né? Sua esposa, para a conversa. Porque quando você teve o diagnóstico, vocês já eram casados há quanto tempo? Nós estamos há 30 anos, vamos fazer 30 anos 30 anos de casados. Não, de casados. de casados. Se Uhum. botar namoro, são 40. 40? Meu Deus. Namoramos Boda 10 de ouro ou anos. prata? Não, já fizemos bodas de prata. 25 é prata. 25, Então, 30 anos, então tem 12 anos. Nós tínhamos 18 anos de casados. E os impactos, assim, para vocês dois? Queria que vocês dividissem um pouco essa experiência com a gente. No dia que eu recebi o diagnóstico, fui para casa e ela estava comigo no médico o tempo todo, né? O tempo todo ela estava comigo, como está ainda até hoje. Nós fomos para casa, passamos a tarde, meu pastor com a esposa foram lá em casa comigo, conversaram comigo, oraram comigo, e à noite nós fomos orar, eu e ela, e eu falei isso com Deus, que eu não entendia nada do que estava acontecendo, porque Ele me chamou para ser pastor, mas agora eu não vou mais poder andar, não vou mais poder ir nos lugares, né? Mas no final das contas eu falei com Deus que eu queria que Ele tomasse conta disso tudo, e eu não tinha a menor noção de como essa coisa ia se desdobrar. E nós tomamos aquilo como o nosso ponto de partida, ou seja, estaremos dependendo de Deus daqui para frente. E Deus tem cuidado de mim através de várias maneiras, mas a mais marcante, sem dúvida nenhuma, é ter a minha esposa cuidando de mim, né? A minha esposa, ela está comigo todo o tempo, me leva para todos os lugares, ela faz absolutamente tudo para mim e por mim, né? Eu não levanto um garfo para comer, eu não tomo banho sozinho, eu não limpo meu ouvido. Sim. Então, assim, ela faz absolutamente tudo para mim e por mim. De forma que sem ela seria impossível passar pelo que eu estou passando com a leveza que eu estou passando, né? Então, ela é o marco nessa história toda. Mas então, quem é essa mulher? Todo mundo vai querer saber. Vem aqui, Franciane, dá um beijo aqui no seu marido. A gente tem que honrar você, porque inspira demais, né? Ver assim essa história. A gente precisa realmente honrar a sua vida, porque você é muito bacana, muito mesmo. Parabéns, que Deus continue te abençoando demais, porque é muito bonito, né, Pablo, de ver. Eu estou emocionando porque dentro de tantas histórias que eu já ouvi, principalmente comunicando para o diabetes, eu já ouvi cada coisa do marido ter largado a mulher pelo diagnóstico da doença, ou a mulher ter largado o marido. Porque não é fácil. Assim, ela viveu 2 etapas na vida de vocês. Foram 2 momentos, né? E é isso, ela está ali, segurando a sua mão e vambora. Óbvio que a fé dá esse movimento, mas a gente tem as nossas escolhas, né? A gente escolhe. Então, vendo esse movimento, né, Natália? Essa questão da fé, ela sustenta, mas a gente também faz as escolhas da gente, né? A escolha de querer ficar, de querer permanecer, de todo dia se escolher, né? Escolher o outro na vida conjugal. Então, isso é muito rico, né? Quando nós voltamos da lua de mel, há quase 30 anos, gastamos o que tínhamos e o que não tínhamos na viagem de lua de mel. Quando voltei, que eu peguei meu contra-cheque, falei, como que a gente vai passar esse mês? Aí chamei ela,
senta aqui, Francis, comigo. Ela sentou do meu lado, botei a televisão, peguei a fita de videocassete do meu casamento, quando o pastor Mauro Israel falou assim, Franciane, você promete estar com Mauro na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na abundância e na escassez? Aí eu falei com ela brincando, então, chegou o momento da escassez. Você vai ficar comigo mesmo? Aí beleza, aquilo passou. Retornado à lua de mel, com contra-cheque em mãos. Beleza, aquilo passou. Bom, 18 anos depois, mais um voto está sendo colocado sobre a mesa. Né? Isso. Agora é na saúde e na doença. Isso. Casamento é isso, é se lembrar do voto. É isso. Porque a aliança não é o anel. O anel é o símbolo da aliança que nós temos. Então eu tenho uma aliança com ela e ela comigo que supera a doença, a saúde, a abundância, a escassez. Então a gente tem que revisitar os votos periodicamente. E a gente está revisitando o voto aí da saúde e da doença. Eu quero deixar um beijo pra minha, que também a doença lá falou, vambora. Beijo. Érica, tá? Aê, Érica! Natália, conduz aí agora, por favor, tá? Ele dá isso, gente. A galera tá acompanhando aqui. Vamos embora. E agora eu queria falar um pouquinho sobre os tratamentos, né? Como que são as terapias, fisioterapia. Gabi, a questão do seu pai, assim, terapia medicamentosa e, assim, queria que você falasse um pouquinho como, no viés de médica e também falasse um pouco do tratamento dele, mas de uma forma geral primeiro. Sim. Como o diagnóstico dele é de doença do neurônio motor, atrofia muscular progressiva, a gente não tem um tratamento que altere o curso da doença. Não existe um medicamento que mude o curso da doença. A doença continua degenerativa, continua progressiva. O que a gente faz é dar qualidade de vida, que é tratamento também. E nada melhor do que uma equipe toda para ter isso. Então, ele precisa sim de medicações todos os dias. Para o diabetes, que ainda tem relação propriamente com a doença. Para a dor que você falou, Para a dor, ele toma algumas medicações para dor, porque ele está com a musculatura toda atrofiando, então isso gera bastante dor. Ainda há progressão, então, da doença? Ainda há. Entendi. Ainda há. Entendi. Então, ele continua com a atrofia cada vez pior, ele precisa de medicações para dor por causa disso. E ele faz acompanhamento com fisioterapeuta todos os dias, ele intercala, tem 2 fisioterapeutas, nutrição é muito importante, porque ele tem uma perda de massa magra importantíssima, então precisa manter um acompanhamento regular com o nutricionista. Ele tem uma fono para poder manter ele conseguindo vocalizar bem, né? Sim. Deglutir. Projetar a voz, tudo isso ele faz o acompanhamento regular com a fono também. E a questão da alimentação? Você não tem nenhuma restrição de nada, né? Tirando a parte da diabetes, não. Eu não tenho restrição por conta da doença. Entendi. Ok? Mas eu tenho hoje uma restrição física, porque alguns alimentos eu não consigo mastigar e deglutir. Porque como a doença ela afeta os músculos, tudo que é músculo vai perder. Então, já perdi pé, perna, braço, tronco, mão. O único movimento que eu tenho é nesse dedo médio da mão direita, mais nada. Né? E a minha cabeça ainda um pouco, mas também já estou perdendo bastante. Então, quando eu mastigo muito, cansa o músculo da mastigação. E aí isso me dá dificuldade para deglutir. Entendi. Então, hoje eu estou tendo que fazer opções por alimentos que demandem menos mastigação. Esforço nesse processo. Para que eu possa ainda me manter comendo, porque
a doença ela vai avançar de tal maneira que eu vou ser levado em algum momento para uma respiração artificial, invasiva, no caso, Você pode fazer uma traqueostomia. Entendi. Então, esse é o curso. mecânica. Esse é o curso natural da doença. Além disso, gastrostomia, Sim. que já que eu não vou conseguir mastigar e deglutir, como que eu vou me alimentar? Vai ter que colocar uma sonda direto no meu estômago e me alimentar pela sonda. Além disso, vai chegar algum momento que vai ter nefrostomia, vai ter colostomia, porque todos os músculos vão paralisar. Entendi. Até que vai chegar algum momento, provavelmente, que vai parar completamente o sistema, né? Mas até o sistema parar, eu ainda vou ter que fazer ajustes bem pontuais. É possível prever, estimar ou prolongar para que chegue a este momento? Prever não tem como, inclusive o tempo de evolução é muito, muito variável. A gente estava lendo cerca de 5 a 10 anos, mas meu pai já tem 13 anos Tem de 13. doenças e sintomas, então previsão acaba que não tem como a gente ter. O prognóstico é um prognóstico difícil. É difícil. E tentar evitar ao máximo, a gente está tentando com as terapias. A terapia, as terapias, elas auxiliam no sentido de atrasar, Sim. mas a gente nunca sabe até quando. Né? Por exemplo, se eu não fizer a fisioterapia no meu pescoço, o fisioterapeuta move para um lado, para o outro, para cima, para baixo. Se eu não mantiver a amplitude dos músculos do pescoço, ele vai enrijecer. Se enrijecer, eu vou ter menos força ainda para poder mexer a cabeça. Então, fazer a fisioterapia não, no meu pescoço não é para eu voltar a ter força de pescoço, mas é para manter minimamente funcional, já que eu estou com amplitude no movimento. Se eu não fizer isso, ele vai enrijecer. Aí vai piorar mais ainda. Entendi. Entendeu? Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você teve o diagnóstico, provavelmente você já tinha um plano de saúde Tinha. que você já tinha lá No no banco e no tudo banco. mais. Você permaneceu nesse plano de saúde, você tem as Sim. coberturas. Como é que funciona o seu Sim. tratamento nesse âmbito? Como eu me aposentei por invalidez, Sim. então o plano ficou comigo. Isso, Embora o banco tentou fazer acordo comigo imagino. para que eu ficasse com o plano só uma parte, mas Imagino. não foi. Meu plano é vitalício, então. Sim. Então eu tenho um plano. Hoje eu tenho tudo pelo plano. Né? Então eu não tive nenhuma dificuldade com o plano de saúde, porque eu me aposentei por invalidez. Sim. Se a minha aposentadoria não saísse por invalidez, eu teria muito mais dificuldade em mantê-lo. Com certeza. Talvez aí uma boa briga judicial, mas naturalmente não seria. Aí advogada para isso. Mas naturalmente não seria. Mas no caso, como eu me aposentei por invalidez, então Certo. o plano seguiu comigo. Essas terapias que você faz, tudo mais, é tudo dentro do âmbito de home care, né? É, sim. Eles vão à sua casa e tudo mais. Porque a gente fala muito sobre essa questão do direito do beneficiário, já no âmbito, tá, pessoal, da saúde suplementar. A gente vê muitas pessoas procurando o judiciário, porque muitas das vezes o plano de saúde não cobre essa questão do home care, né? Ou então só cobre parcialmente. E aí, falando de uma doença rara, progressiva, a gente usa muito assim, né? Que vidas importam. Eu gosto muito de falar sobre isso. E as pessoas, os casos, eles devem ser olhados de forma singular. Não posso querer chegar e colocar todo mundo na mesma forma. E da mesma forma é a judicialização. A gente olha caso a caso. Então, por exemplo, no seu caso, você se aposentou por invalidez. Então, a gente precisa olhar que você ficou com um plano vitalício por esse motivo. Sim. Mas se você
não tivesse a questão da aposentadoria, ou se uma pessoa no início de um diagnóstico, por exemplo, necessitasse de um home care, a gente falaria da especificidade do caso, Sim. né? De uma progressão da doença, Sim. de uma urgência, Sim. do risco de danos irreversíveis. Todos esses pontos precisam ser analisados. E no âmbito da saúde pública, eu queria até te fazer uma pergunta, Pablo, vou fazer aqui uma pergunta para você. Você tem contato com outras pessoas que têm a mesma condição que você, de doença rara? Não, de doença rara, sim. É, Mas a não o meu sua? caso. Não, Não, o o seu meu caso caso não. Não, Entendi. não Tem uma conheço. noção de quantos hoje Brasil, mundo? Você olha, Olha, curioso nesse ponto. no caso da esclerose lateral, Isso. teve uma época que aqui no Brasil, no mundo inteiro, mas aqui no Brasil, teve um movimento do desafio do balde de gelo, Não sei se vocês acompanharam, Lógico, que era para levantar recurso para poder fazer experimentos, né? Isso. Estudos. Então, nessa ocasião, acho que foi em 2014, 2013, aí eu li uma matéria falando que no Brasil, para a esclerose lateral, tinha aproximadamente 10 mil pessoas. É Só que É doença 0,01. Só que a esclerose lateral amiotrófica é a mais frequente dentro do É a mais comum. dentro do grupo de doença do neurônio motor. Uhum. A do meu pai, que provavelmente é a atrofia muscular progressiva, é entre 5 a 7% de todas as pessoas que têm Doença do neurônio motor. Uhum. Então, vamos imaginar Dentro que... do raro é 5 a 7%. Entendi. Imaginemos que doença do neurônio motor, a gente tenha, sei lá, 60 mil pessoas no Brasil, 10 mil, não, nem 60, né? 20 mil pessoas, 10 mil seria ela e o restante dividido para todas as outras. A minha enfermidade é como se eu fosse o raro dentro dos raros. O raro do raro. O raro, É, do raríssimo. O raro dos raros. A gente está encaminhando aí para fechar, mas dizia aqui nos bastidores também que daria mais uns 2, 3 episódios, Com certeza. no mínimo, essa cronologia. Mas, Mauro, perguntando sobre o futuro, né? Assim, você hoje, falando das progressões da doença, tem 2 perguntas para trazer. Você fala e pensa em futuro quando fala da sua vida, e aí quando traz isso, existe ali dentro da sua cabeça, assim, cara, o avanço da ciência, células-tronco de cura? Bom, futuro, penso. Lá no início, achavam que eu não duraria muito, né? Já tem 12 anos que eu estou lutando com isso. Então, o futuro não é problema para mim, né? Que talvez você pudesse falar, não, eu só vivo agora e um dia de cada vez. Não, penso no futuro. Planejo o futuro. Quero ir pro casamento de Gabi, quero ir na formatura de Rafaela, quero consagrar os filhos de Gabi na igreja, Os netinhos. meus netos, então eu ainda sonho com isso. Agora, e por que eu falo isso? Porque desde quando eu recebi o diagnóstico, eu sempre pensei no futuro, né? Por exemplo, em 2012, quando eu recebi o diagnóstico, eu fiz uma viagem missionária para o interior do Parintins, andando, sozinho, andando. Fui com um grupo de americanos, passei uma semana lá com eles, mas eu fui sozinho daqui do Rio. Depois a doença piorou, a viagem foi ficando difícil. Mas quando chegou em 2017, um grupo da igreja quis que eu fosse de novo. Então eu fui, falei, vocês me ajudam? Lógico, pastor. Então, foi uma equipe para cuidar de mim. Então, me levavam no colo, botavam em cima da cadeira, botavam dentro do barco, tirava do barco, botavam no avião, tirava do avião. Você tem fotos? Tem muitas. Compartilhar. Isso. Muitas fotos. Aí eu fui em 2017 e 2018 de cadeira de rodas para o interior do Parintins para poder pregar o evangelho. Então nunca parei. Em 2018 eu fui ser atleta de futebol
de cadeira de roda motorizada. Ah, Queremos muito esses legal. registros também para a gente compartilhar. quer. Eu joguei- com certeza, é. Eu disputei o Campeonato Brasileiro de Futebol de Cadeira de Rodas Que legal. na Arena da Barra, Que maneiro. ali no Parque Olímpico ali. Nossa, incrível. Então, assim, viajei para fora do país algumas vezes. Voltei agora de uma viagem com Gabriele, fomos a Portugal, fomos a Roma. E, Uau. assim, eu não consigo imaginar que a doença, no estágio que eu estou, possa me paralisar. Então, eu sei tudo o que está programado em termos de comportamento da doença, ok? Eu sei, como eu falei para vocês, sei tudo o que mais ou menos me espera, mas hoje eu ainda não vivo isso. Então, eu vou projetar o meu futuro com base no que eu sou hoje, mesmo sabendo que lá na frente pode não ser, mas eu não deixo de pensar no futuro. Mas cabe um futuro pensando em cura? Então, é a segunda parte da pergunta. Bom, a cura, aquele Stephen Hawking, Sim. ele foi o portador de ELA mais longevo da história. Ele viveu 52 anos com a doença. Desde os 21, morreu com O 73. filme dele, além disso. É a teoria de tudo. Então, assim, ele foi o mais longevo. Então, a gente está falando de uma doença que começou lá na segunda metade, quer dizer, começou a ser conhecida e estudada na segunda metade do século passado. Já temos 70 anos de estudo e ninguém chega nem a arranhar a superfície. Entendeu? Quando se fala de doença do neurônio motor, a gente está engatinhando. Então, pode ser que tenha? Pode ser. Descobrir o isopor de uma hora para outra. Descobrir a penicilina de uma hora para outra. Acidentes assim podem acontecer. Agora, olhando friamente, não parece tão cedo que a gente vai ter acesso a uma terapia de cura. É provável que tenha alguma coisa que possa melhorar a qualidade de vida. Agora, cura, olhando hoje no cenário, eu acho muito difícil. Gabi, você, assim, falando de futuro, sua carreira, quais são os projetos agora na medicina para você? Como que você está construindo isso? Agora que eu acabei de me formar, meu plano esse ano é trabalhar e estudar para poder fazer prova de residência no final do ano. Uhum. Eu pensei em muitas coisas, entrei na faculdade querendo neurologia, porque era a especialidade que eu tinha mais contato. Sim. Mas com o passar dos anos da faculdade, eu fui me apaixonando por outras áreas. E gostei muito de ginecologia e obstetrícia, queria muito fazer mastologia. E a última especialidade que eu mais me interessei foi oftalmologia. Então, provavelmente, eu acho que vou caminhar nesse sentido. Entendi. E esse casamento aí, vai sair? Quero que saia ano que vem. Deixa um recado aí, por favor. Por favor, Marcos. Marcos. Vamos casar, amor. Alô, Marcos. Estamos chamando. Olha, vamos casar, já fez o pedido. A gente vai funcionar. O Mal já deixou claro os netinhos. O Paulo já deixou aqui, vamos lá, Marcos. Bem, gente, Olha, gente. saio desse episódio arrepiado, Eu também, né, Natália? eu também. Eu só posso agradecer por tamanha generosidade, por terem compartilhado, em especial o Mauro, essa história de vida. Assim, aquilo, a própria Gabi falou, eu sei, eu reconheço, eu tenho meus problemas e, assim, eu também vou respeitar e são problemas. Sim. Mas, em vista, assim, às vezes de uma enxaqueca, com uma dor de cabeça, que a gente fica potencializando tanto a sua história, a tua ótica sobre vida, cara, Foi edificante. Pablo, vamos lá, né? Ou você que está assistindo, reflita. Eu queria muito, assim, que você, Mauro, deixasse uma palavra. O que você falaria para uma pessoa que acabou de receber um diagnóstico? Ou então para um familiar? Eu queria que você desse uma palavra, assim. O que você falaria para uma pessoa? O que é uma vida além do crônico? Então, a gente
receber diagnóstico ruim é sempre desafiador. Foi para mim assim, não posso negar. O médico falou para mim assim: Mauro, você pesca? Falei: não, não sou pescador. Ele falou: eu sou. Pescar de barco nós temos uma estratégia. Quando o mar está com uma onda muito grande, você não pode tentar fugir da onda, que a onda vai te alcançar. Você não pode andar de lado com o barco, que ela vai virar o teu barco. A única saída para a gente, quando está diante de uma onda dessa, é encarar a onda de frente e furar a onda. Diagnóstico ruim vem para uns, talvez não para outros. Mas nós precisamos aprender a lidar com isso. Diagnóstico ruim não é sinônimo de morte. Tem gente que morre estando sem doença nenhuma, morre em vida. E tem gente que vive apesar da morte bater na porta todos os dias. Eu lido com a ameaça da morte há 12 anos. Talvez você também possa enfrentar isso, eu não sei. Mas se enfrentar, saiba, você não precisa morrer em vida. Ao contrário, você pode estar vivo, apesar da expectativa da morte. Eu sei que, por eu estar falando isso, pode ser mais forte, e eu espero que seja. Mas além de eu estar falando, como nós conversamos aqui, eu acho que no final das contas, é a fé e a família que vai fazer a gente vencer e encarar essas dificuldades. Então, agarre-se em Deus e que a tua família seja o teu ponto forte. É isso que eu queria deixar. Muito bom. O espaço alagado, mais uma vez. Não cabe mais o que falar, a não ser deixar com essa frase, mas acho que vale também você, Gabi, para a ótica de, às vezes, quem está acompanhando e quem acompanha alguém num desafio do diagnóstico do crônico. Queria que você compartilhasse também essa visão de uma vida, né, um convívio além do crônico, para quem está assistindo a gente. Eu acho que a gente que acompanha de perto, a gente nunca vai saber exatamente o que é sentir na pele. Mas a gente tem que aprender muito a respeitar as limitações e a estar do lado, apesar das limitações. Então, estar disponível, eu acho que é o ponto crucial para a gente poder viver isso de uma forma mais leve. Então, se você está do lado de alguém que precisa do seu apoio e que você estenda a mão para ajudar nesse momento difícil, se você é família, amigo próximo, qualquer pessoa que lide diretamente com uma pessoa que vai viver e encarar de frente uma doença crônica, eu acho que o que você tem que fazer é respeitar o que a pessoa está vivendo e estar disponível para ela. É isso. A gente tem conversado aqui, Gabi e Mauro, que essa coisa da escuta, da troca, sempre foram os pilares, né, do Além do Crônico. Quando eu pensei no projeto e conversei com o Pablo e ele disse que também tinha essa vontade, esse sonho que estava na gaveta, e a gente uniu os nossos propósitos, era muito assim, essa troca de experiência, ouvir a voz de quem tem uma doença, uma condição crônica, uma doença rara, também ouvir uma parte técnica, né, que fosse um médico, um profissional da saúde ou quem vivencia ali o dia a dia, né? Mas o que tem acontecido aqui tem sido muito rico, porque todo mundo que entra aqui, que senta à mesa, que fica aqui à nossa frente, de profissionais da saúde e tudo mais, tem essa veia humana. E a gente a gente não pergunta isso antes de chamar, de convidar a pessoa, a gente explica como que é o projeto, as pessoas aceitam, vêm, e quando chegam aqui, a gente percebe que todo mundo tem essa veia, né? Esse propósito também firmado. Eu não acredito em acasos, não acredito muito que Deus tem conduzido dessa forma e a gente tem conseguido aí equalizar, né? Chegar a trazer convidados que tenham esses objetivos. E mais uma vez, a gente teve êxito.
Eu tenho certeza. Eu conhecia já a história do Mauro de longe. A gente tem muitas pessoas em comum. O Mauro conhece meu pai, conhece meu tio. Nunca tinha tido oportunidade, Mauro, nem de ouvir você pregar. Nunca tinha realmente... Mas como que eu fiquei aqui comovida, emocionada realmente de ver, né, como que você vive mesmo, além do crônico, como que você exala um perfume diferente. Muito obrigada por dividir essa experiência. Muito obrigada por fazer valer essa verdade na tua vida e edificar a vida de tantas pessoas. Foi muito precioso. Você também, muito bom te conhecer, Gabi. Muito bonito ver como que uma família estruturada forma pessoas fortes, né? Uma família estruturada forma pessoas com valores inegociáveis. E eu estou observando isso em você, né? Agora que eu te conheci pessoalmente também, importantes princípios, né? Mas não só falados, mas vividos. E o seu pai e a sua mãe são pessoas que vivem esses princípios, que exalam esse perfume. Então foi muito precioso. A gente aprendeu muito, né, Pablo? Queria agradecer muito a presença de vocês, a generosidade, Mauro, de dividir a sua história. Eu sei que provavelmente você fale muito, né, disso, mas talvez não dessa forma tão incisiva assim, não seja tanto. Então quero te agradecer, colocar o Além do Crônico de portas abertas. Obrigado. Viu? Para a gente dividir, continuar dividindo essa jornada. E é isso, né, Pablo? É um episódio atemporal, que bom que a internet te proporciona isso em qualquer momento da sua vida. E é quando você achar que tem um problema, ou você tá ali numa situação muito difícil, para assistir esse episódio, outros aquilo ali. E a gente ressignifica, né? E não perde tempo com besteira na vida, não. A vida é isso, um sopro. Do nada ela vira a chave. Isso. E aqui, a gente está com o Mauro compartilhando, como eu disse, de maneira tão generosa esse encontro. Bom, vocês ganharam um presentinho, né? Sim. Queria fazer um brinde aqui com a Gabi, com o Pablo, viu, Mauro? Estou representado. Representado. E vamos dar um tchauzinho ali, ó. Até a próxima aqui, ó. Tchau, tchau. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Além do Crônico é uma produção Estúdio Bem de Eventos, apresentado por Natália Cavalcante e Pablo Silva, produção executiva Juliana Vargas, direção Christian Bernard, direção de imagem Breno Cândido, edição Matheus Silva, pós-produção Matheus Silva e Breno Cândido, captação Micael Barbosa e assistência de estúdio O King Bess.